Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Meu nome é Antônio Bidin, sou CEO aqui da Unid, e o Pedro, nosso coordenador de marketing. O papo aqui hoje é os pilares de ação para marketing digital. Eu acredito que faça muito sentido para você entender esses pilares, porque ele é um mapa definido ali, onde que você vai definir algumas coisas, atuar, monitorar, para entender se está existindo avanço ou não. Se você está gostando desses conteúdos, eu peço que deixe aí algum comentário, curte, compartilha, leve esse conteúdo para mais pessoas. A gente está aqui querendo passar conhecimento e é importante entender se isso está fazendo sentido ou não para vocês. Pedro, vamos lá? Vamos lá. Vamos começar então falando dos primeiros pontos. Antes de tudo, antes de você fazer qualquer ação, qualquer decisão, você definir primeiramente seus objetivos. E a melhor forma, acho que para você definir objetivo, talvez não só em marketing digital, mas em outras áreas da gestão também, é a gente definir alguns indicadores. A gente não vai entrar aqui muito a fundo em sistemas de OKR, esse tipo de coisa, mas é legal você conseguir definir o API, que é basicamente indicadores que mostram sobre o seu nível de execução, conseguir definir KPI, que é para você entender um pouco mais sobre a parte estratégica, e até a questão do KR, né? Para você entender se você está conseguindo avançar nesses pontos, né? Então, o primeiro ponto é você conseguir definir indicadores interessantes, claro, isso pensando numa meta maior. Então, vamos colocar aqui, né? A gente colocou 2 tipos de objetivo. Vamos dizer que seu objetivo é aumentar as vendas. Claro que se seu objetivo é aumentar as vendas e o seu negócio não faz uma conversão online, você não vai agregar 100% do seu marketing digital a vendas, mas você pode levar em conta os indicadores, como leads ou pessoas que conversam com você de algum sentido, buscas, né? Isso depende muito do seu modelo de negócio, mas entender isso e saber medir e acompanhar é essencial. Realmente, Pedro. Até pensando na primeira definição do objetivo, o tipo que você tem, igual você falou, de aumentar as vendas. É uma associação, é a primeira associação de qualquer pessoa que olha para marketing é um aumento de vendas, mas se a gente considerar a atribuição dessa venda digital e a conversão não acontecer 100% online, a gente tem algumas limitações de interpretação. Mas aí você colocou 2 grandes pilares que são realmente importantes. A performance, que é o reflexo direto em vendas, e a audiência, que é o reflexo direto em atenção. Só um entendimento claro para quem está aqui assistindo o vídeo: OPI é esforço, KPI é referência desse esforço, que é um ponto importante que muitas pessoas não levam em conta. O esforço que eu estou executando para ter um avanço com relação aquele indicador que eu quero mover, o pessoal fala que é mover ponteiro, né? Tá fazendo sentido? Essa conta tá fechando? Porque não adianta ser um esforço também infinito. E o KR, ele vai entender se você tá avançando ou não, esse objetivo-chave. A gente não vai entrar aqui na distinção de OKRs, KRs e tudo mais, mas essa é uma referência inicial essencial para você entender, eu tô avançando, não tô avançando, o que eu preciso fazer para melhorar? Em seguida, Pedro, o que a gente faz? Bom, depois de definir os pontos, né, deixar claro qual é a meta, a gente vai tentar realizar um planejamento. E aqui começa também alguns pontos que a gente sempre escuta. Se você pesquisar em qualquer lugar, fazer planejamento é essencial, e muita gente acha que não é, mas sim, fazer um planejamento é essencial e acaba sendo precioso para você fazer isso, porque se você não faz isso, você não consegue descobrir e entender o seu passo a passo. Então, você conseguir olhar uma visão estratégica do negócio, você conseguir estrategicamente entender aonde está cada ponto, pode te ajudar muito mais no futuro. Então, é interessante no planejamento a gente definir pelo menos 3 pontos. É definir canais, aonde você vai executar isso. É definir conteúdos, o que você vai publicar nisso, o que você vai talvez anunciar, né, se você for anunciar. Definir um dia de execução, uma ordem de execução, uma cadência, né? Até para você conseguir entender e conseguir perceber e até ir acompanhando diariamente isso, né? Se for diário ou acompanhando semanalmente, enfim. Você saber acompanhar você saber olhar para os canais e lugares certos que você está fazendo. Exatamente, eu até fiquei surpreso com o pessoal se sentindo de alguma forma quebrando a expectativa com relação à história da Boca Rosa, porque descobriu que, na verdade, os conteúdos são pensados, existe um planejamento por trás. E essa história de realizar um planejamento é aquele caminho reverso, então você vai olhar para qual audiência você quer alcançar, ou qual audiência você tem, qual clientela você quer alcançar, qual clientela você tem, e vai fazer um caminho reverso. Em quais canais a probabilidade de eu gerar mais impacto é maior? Quais tipos de conteúdo faz mais sentido? E como eu vou executar, como eu vou entregar isso? A dificuldade do digital não é você criar conteúdo, é você continuamente criar conteúdo. Não é você chamar atenção, é você continuamente chamar atenção. Então essa recorrência do digital de atenção é o grande desafio, porque a gente tem uma fragmentação da atenção muito grande. Então tem muito canal, tem muito tipo de conteúdo, tem muito produtor de conteúdo. E aí,
Como que eu vou me posicionar com isso? Como que minha marca vai entrar? Aí acredito que entra o ponto de análise, né, Pedro? Sim, aqui a execução é bem simples, né? Basicamente executar o que você planejou. A questão da análise, realmente, depois que você fez tudo isso, beleza, eu vou só realizar o teu plano, executar? Não. E aqui é um ponto que também muita gente esquece de fazer, tipo, tá, olha pra trás. O que foi feito? O que isso gerou? E aqui é muito fácil a gente se perder e muitas vezes analisar e você achar que os resultados foram ruins ou os resultados realmente terem sido ruins e você desistir, por exemplo. E aqui não é a ideia. A ideia é você analisar, entender aonde foi bom, aonde você errou e arrumar o que você errou. Simples assim. Você tocou num ponto, Pedro, essencial aí da desistência a partir de uma análise inicial de dados. É você realmente sempre realizar esse ciclo, né? Então, analisei, entendi o que fiz certo, entendi o que eu fiz errado. Então, talvez uma publicação deu certo, um assunto deu certo, um tipo de anúncio, algo visualmente legal que você fez deu certo. E, claro, você tem que... Essa análise, aqui a gente até colocou as questões dos indicadores, que são ali o que a gente começou, o OPI, KPI, mas é legal você também fazer uma análise mais profunda. Então, olhar cliques, olhar CTR, olhar alcance, ver o que aconteceu ali, não só tipo, não bati a meta, então tudo que eu fiz é ruim e vou fazer o planejamento do zero. Não. O que você fez, eu tenho certeza que o que você realizou tem pontos legais e você precisa continuar replicando o que você fez de bom. Essa é uma dor crônica, né, do entendimento com relação a essa questão digital. Porque não existe ainda tecnologia suficiente para saber todos os movimentos gerados a partir do digital. O que existe hoje é limitado, né? Então, curtir, comentar, salvar, compartilhar, se cadastrar ou até adicionar o carrinho, abandonar o carrinho e efetivar a compra. Basicamente são esses os grandes tipos de movimentos que a gente consegue de alguma forma entender o que está acontecendo. Com essa tendência da restrição em relação a dados, a gente estava caminhando para uma direção de total transparência dessa jornada e a gente voltou para uma era de uma jornada limitada, uma transparência limitada. A gente conhece alguns pontos, mas não se engane, o fato de você ter curtido e comentário não é bom e não é ruim, depende do seu objetivo e da sua estratégia. Muitas vezes curtida e comentário pode refletir o estilo do conteúdo que você colocou, o estilo da ação que você buscou. E fazer essa análise um pouco mais, menos apaixonada e um pouco mais técnica, um pouco mais fria de entender, eu consegui mover de alguma forma a audiência, eu sequer consegui chegar para quem eu quero que chegue essa informação. Eu acredito que esse é o primeiro ponto, né? Muitas pessoas pensam, o digital, hoje, grande parte dos canais, exceto o TikTok, a distribuição orgânica de informação ela não acontece. Então, muitas vezes você faz algo muito legal, você realmente se esforça para criar algo, para colocar algo ali, mas isso não chega para quem tem que chegar. E aí você desiste, mas as pessoas que poderiam ver aquilo e te dar um respaldo se faz sentido ou não, não viram. Então, uma coisa que a gente tem que entender, existe uma conexão entre tudo isso. O digital tem uma coisa que é essencial e poucas pessoas falam, que é presença. Quando a gente fala de presença digital, não é você estar presente no canal. Presença digital é você estar presente para quem faz sentido. E muitas vezes essa presença ela é suficiente para influenciar decisões que venham a acontecer. E muitas vezes você sequer sabe que isso está acontecendo, porque essa pessoa que está ali, esse cliente potencial, essa audiência potencial, não está clicando, não está comentando, não está compartilhando, mas está vendo e você não sabe. Então assim, e aí é interessante porque o digital ele estimula um ciclo diferente. Então vou dar um exemplo, né? Vamos supor, você viu um conteúdo em uma rede, por exemplo, no LinkedIn. Esse conteúdo foi interessante. Aí você printou a tela. A gente não consegue saber se você printou ou não. Aí você printou e mandou no WhatsApp. Galera, olha isso aqui que eu vi, que interessante. Num grupo lá da sua empresa ou num grupo um grupo de amigos. Isso gera uma discussão, um debate. E nesse debate, algumas pessoas colocam, mas eu também vi essa empresa que também faz isso, também vi essa que faz isso. Qual vocês acham que faz mais sentido? Isso gera uma discussão, prova social. A gente consegue medir isso hoje? Não, mas isso acontece todos os dias. Então, uma coisa que a gente tem que superar é aquela análise fria. Nossa, mas eu não quero curtida e comentário nos meus conteúdos. Então, beleza, se você não quer, aí é com você. Eu acredito que curtida e comentário faz sentido para uma estratégia de conexão. Mas para uma estratégia de venda faz sentido? Faz. Às vezes você não consegue vender de primeira. Às vezes você precisa quebrar o automático de quem está lá olhando no celular para ele,
isso aqui é interessante, chamou minha atenção de alguma forma. Então é importante abrir esse leque de entendimento com relação à análise e não ficar limitado só aos indicadores finais. É igual a história, né? Nossa, eu quero vender no digital. Você vai conseguir vender no digital, mas você não vai conseguir vender no digital se você olhar só para a venda. Estendi demais aqui, Pedrão, para a gente fechar essa ideia. E só para completar também tudo, trazer um pouco de coerência as pessoas estão colocando, né? Então eu vou trazer um exemplo fictício, né? Vamos dizer que, sei lá, a Nid vai lá e posta um meme do Neymar, né? Aleatoriamente futebol, só o meme do Neymar de futebol, sei lá, ele tava lá jogando, fez uma piadinha e caiu. Ou alguma coisa do tipo. Beleza, até onde... E isso gera reação, pode gerar um monte de coisa, e só que alguns pontos precisam entender. Até onde isso vale a pena? Então, beleza, gerou curtido comentário, mas gerou curtido comentário pro seu público, e ao mesmo tempo, será que quem curtiu e comentou entrou no seu funil, entrou na sua jornada, faz sentido? Então, tomar cuidado também e entender que não é tudo pela audiência. Talvez o entretenimento em alguns canais focados, né, para entretenimento é tudo para audiência. E talvez nem para eles hoje em dia, mas para sua marca não pode ser. Então, é saber montar um conteúdo e ao mesmo tempo entender que eu gerei um número de curtidas e comentários que, sei lá, não bateu o Felipe Neto. Beleza, não é objetivo isso. Você não é o Felipe Neto e o público dele já é muito maior. Então, buscar entender também isso e entender que para o seu negócio existem números e números. Você não vai... E ao mesmo tempo número de vendas, né? Não se iluda achando que você vai investir R$200 e sei lá, você trabalha com venda de carro. Você não vai vender 10 carros com R$200 investidos. Sério? Infelizmente não. Inclusive isso é algo que eu falo pro gestor de tráfego aqui, falo, às vezes tem alguns negócios, né, que tem um ticket médio um pouco diferente, eu falo, o cara queria vender, sei lá, 400 mil, 500 mil, ele investe R$500, né, chega o pessoal do comercial falando, olha, me mostra a ação da bolsa, que eu investo 500 e ganho $500 mil. Pedro, é interessante eu trazer esse ponto, porque essa expectativa totalmente desconexa, ela existe, né, e a gente lida com isso com bastante frequência. Agora, um ponto que é importante a galera entender, qual a relevância da presença física hoje de uma marca? Antigamente era essencial, durante um certo período foi perdendo a relevância, mas agora a gente está para uma era em que a tecnologia está vindo para o mundo real. Então, o posicionamento físico aumentou a relevância novamente. Mas isso quer dizer que o posicionamento digital ele não é relevante? Ele é relevante. Só que teve uma época que era irrelevante. Aí depois de um tempo ele se tornou essencial e agora ele muda a dinâmica desse posicionamento. Então, o Google lançou o Multisearch semana passada, que é a pesquisa não só por texto, mas por voz e por imagem. Isso muda muito as coisas. Porque se você não estiver presente de alguma forma, você não existe. E é interessante a gente pensar, conforme as cidades vão crescendo, os locais, antes você sabia que o bar do seu Zé ficava ali na esquina e tal, na rua tal. Hoje você não sabe. Você pesquisa coisa básica. Tudo você pesquisa. E aí, se você não tem uma presença digital, você não existe para essa leva de mercado. Mas tem a galera que sabe que é você. Sim. Mas o ponto que eu estou querendo dizer aqui é que qualquer oportunidade que existe para um negócio chamar a atenção, igual você falou, da audiência, que é importante para ela, é importante ser considerada. Digital é uma forma de chamar a atenção, seja com a presença, eu existo, estou aqui, tá? Se você quiser passar aqui, o meu estabelecimento é aqui, se você quiser falar comigo, está aqui o WhatsApp, tem um time para te atender e assim por diante. Eu existo, tá? Eu estou no digital, não tem nada físico, mas você pode falar com a gente aqui e tal. Então, isso é relevante. E, eu existo, tá? Eu estou aqui tentando me conectar com você, produzindo informação. Eu estou tentando estabelecer que, eu sei o que eu estou fazendo, tá? Então, é isso que está por trás de tudo isso que está rolando. E é interessante que não é de agora que as marcas tentam se conectar com entretenimento. Mas não é toda marca que consegue fazer esse caminho. E a gente lembra de um monte de situação constrangedora de marcas que tentaram se conectar com entretenimento em programas de grande audiência e não fazia sentido nenhum. Sim. Não vou nem citar nenhuma marca aqui, mas várias vezes isso aconteceu. Então, esse ponto que você trouxe é essencial, porque o entretenimento ele conversa assim com a audiência de forma muito mais leve. Sim. Mas não é toda marca que consegue fazer esse caminho. E a marca não tem que se frustrar porque ela não consegue fazer isso. Faz parte da dinâmica da marca dela, do posicionamento dela, um posicionamento de mais consciência. Então ela consegue não ser tão engraçadona, mas ela consegue ser relevante. Aí a gente vai entrar numa outra esfera, mas são pontos essenciais para você analisar. Pedro, pra gente fechar... Pra gente fechar um panorama mais geral, então vamos lá. Quais são os pilares para você realizar o seu marketing digital, né? Para você começar a iniciar ele, você continuar e você poder manter essa constância. Então,
definir o objetivo claro, realizar um planejamento, executar o planejamento, analisar, e aqui eu adicionei uma mais na nossa conversa, que é a gente calibrar nossas métricas, expectativas. Então, calibre o que você está esperando disso e roda esse ciclo, busca fazer esse ciclo acontecer, mantenha consistência. O marketing precisa disso, né? Ninguém acerta de primeira. E se você acerta alguma coisa de primeira, na próxima vez que você precisar acertar, provavelmente não vai ser de primeira e você vai se frustrar. Exatamente. A essência de você seguir executando esses pilares é esse alinhamento de expectativa. Porque realmente tem negócios e negócios, tem estratégias e estratégias. Existem estratégias que geram um respaldo de que estou no caminho certo mais rápido, e tem estratégias que levam mais tempo para você ter essa percepção e entendimento. Então, se você estiver olhando para o indicador errado, fazendo uma estratégia dessa, você vai se frustrar. Então, você ter realmente essa coerência. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A ideia aqui foi passar um mapa simples de como você pode definir um plano de ação para marketing digital. A gente sabe que isso se estende até para marketing, tá conectado. E até uma coisa que a gente vem pensando, faz sentido continuar falando marketing digital? Eu não sei, já virou tudo uma coisa só, né? Exatamente, mas é importante a gente olhar objetivo, ter um planejamento claro, uma execução, de comprometer aquilo que a gente consegue executar de fato e olhar para os indicadores da forma correta, não ter uma visão tão extrema. Se eu fizer só isso dá certo, e se eu estou fazendo só isso está dando errado, e com isso a gente consegue alinhar a nossa expectativa e entender se está fazendo sentido ou não seguir, beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixa aí seu comentário, se tiver alguma dúvida, manda um direct, a gente está aí para responder. Valeu! Tchau, tchau!